Hoje nós vamos tratar de toda uma parte do programa de transição que está diretamente relacionada com a afirmação de Trotsky no princípio do programa, de que esse é um programa para uma época, para um período, melhor dizendo, não para uma época, para um período de transição até a tomada do poder, né? Então, ele explica que é um programa voltado para a preparação da mobilização da classe operária, né, até a tomada do poder. E hoje, particularmente, nós vamos ver as formas que ele propõe de organização da classe operária, de como a classe operária busca seus aliados na sociedade, e como ela se organiza para a tomada do poder, né? Com que táticas, inclusive com táticas gerais. Tá? Bom, ele começa por dar uma importância muito grande aos piquetes operários, melhor dizendo, ao armamento do proletariado em geral. Piquetes operários, destacamentos de defesa, milícia operária, tudo que se diz respeito ao armamento do proletariado. O Trotsky insiste numa caracterização da época, né? Ele diz que as ocupações de fábrica, desde uma ocupação muito importante, que foi em 1919, perdão, 1919, 1920, na Itália, que essa ocupação, que foi muito forte, foi uma advertência para as direções revolucionárias. Por que advertência? Porque significava a chegada da Revolução Socialista, no caso da Itália, mas, ao mesmo tempo, podia significar, e significou, a ascensão do fascismo, quando essas ocupações de fábrica não tiveram uma consequência vitoriosa, né? Elas terminaram derrotadas, e essa derrota significou a vitória do fascismo. Tá? Perdão. Então, o que ele diz é que o aguçamento da luta do proletariado significa também um aguçamento dos métodos de contra-ataque do capital, e dos quais o mais elevado é o fascismo, justamente. Tá? Então, ele faz um prognóstico para o futuro, né? Ele diz: as novas ondas de greve com ocupações de fábrica que estão por vir podem despertar a contra-revolução, ou seja, contra medidas enérgicas, tá, por parte da burguesia, como a organização do fascismo. Então, ele diz que já é numa etapa normal, em nenhum lugar, né, a burguesia de nenhum país se contenta em utilizar apenas como força repressiva a polícia e o exército oficial. Tá? Em todo lado, mesmo nos países mais democráticos, por exemplo, ele cita os Estados Unidos, no período mais calmo, existem destacamentos militarizados de dirigentes burocráticos de sindicatos, existem quadrilhas armadas de tipo segurança privada, tá, nas fábricas, e existem grupos nazistas nos Estados Unidos, na Europa, na época dele e hoje também, tá, que são grupos nazistas políticos, não só seguranças contratados, ou jagunços e etc. Na França, a mesma coisa também, na época dele, havia destacamentos fascistas que estavam crescendo, né? Como tinham crescido antes na Alemanha, até que chegaram ao poder. Então, em qualquer lugar, a burguesia organiza destacamentos privados ou políticos, como os nazistas, armados contra o proletariado. Tá? Então, na época atual, ele sinaliza que e ressalta que na época atual a luta de classes tende inevitavelmente a se transformar em guerra civil. Tá? Então, os reformistas, ele diz, fecham os olhos para esse exército privado da burguesia.
tá? Porque se eles não fechassem os olhos, não ignorassem esse exército privado da burguesia, eles não poderiam manter a sua aliança com a burguesia, né? Hoje a gente vê que isso aí é mais escancarado. O Trotsky diz, por exemplo, que os reformistas, né, os oportunistas, os traidores de todo tipo, incutem na classe operária a ideia de que a democracia, né, vai estar assegurada quando a burguesia estiver bem armada e os operários desarmados. Então, os reformistas fazem campanha pelo desarmamento, fazem campanha para que o Estado, e o Estado democrático de direito, bem armado, é que tem que garantir a paz e a democracia, fazem campanha para que o Estado de Direito tenha, o Estado burguês tenha o monopólio do controle de armas, etc, etc. Então, o que ele denuncia é que os reformistas gritam contra o fascismo, mas capitulam diante dele na realidade. Então, ele diz que a política da quarta é oposta. É incentivar o destacamento de operários armados com o apoio de milhões de trabalhadores, né, porque são os únicos que podem se opor aos grupos fascistas. Tá? Então, ele diz que a luta contra o fascismo começa não na redação de um jornal liberal, mas sim na fábrica e termina na rua. Ou seja, ele diz que cada piquete operário de greve deve ser as células fundamentais desse exército do proletariado. Como fazer isso? Ele diz que em cada greve, cada manifestação de rua, deve se organizar destacamentos operários de autodefesa. Esse é o primeiro passo. Então, nós temos que inscrever, que colocar essa palavra de ordem no programa da ala revolucionária dos sindicatos. A nossa ala, né? Ou seja, colocar o problema dos destacamentos de autodefesa, né? Principalmente destacamentos nas organizações de jovens, dentro dos sindicatos ou nas organizações de jovens em geral, né? Que formem destacamentos de autodefesa, que tenham instrução de defesa, né? Ou seja, formação de educação de autodefesa militar e etc. Né? E ele propõe que, na medida que isso avance, haja uma organização nacional de destacamentos de autodefesa que desemboque numa milícia operária. Né? Há exemplo do que foi, por exemplo, a Guarda Vermelha, que ajudou os bolcheviques a tomarem o poder em 1917, né, a tomada do Palácio do Inverno, ela veio justamente se formando como uma unificação dos destacamentos de defesa operários que existiam durante a Revolução Russa. Tá? Há exemplo disso aí. E o que ele diz é que esses destacamentos de autodefesa vão permitindo impor derrotas táticas, né, à burguesia, aos fascistas, aos exércitos privados da burguesia, aumentar a confiança dos explorados em si mesmo, desacreditar os fascistas aos olhos, vamos dizer, da pequena burguesia, e abrir o caminho para a conquista do poder, de fato. Tá? Então, ele diz que o armamento do proletariado é um elemento constituinte indispensável, né, da luta emancipadora do proletariado. Ou seja, o armamento do proletariado é um elemento fundamental, tá, para a luta emancipadora do proletariado, que é a tomada do poder. Então, sem a gente educar o proletariado nesse processo de autodefesa, de organização, não existe possibilidade de você tomar o poder. Esse é o primeiro elemento que ele dá muita importância, tá? E eu acho que não é casual. Bom, segunda coisa que ele insiste, e vai ter que ver com o terceiro elemento, é numa aliança. Qual é a tática que, na verdade, a estratégia fundamental dentro
desse período de tomada do poder, qual é a estratégia da classe operária em relação às outras classes. Então, ele diz que, nem em sua opinião, no programa de transição, é a aliança entre operários e camponeses. Ele destaca duas coisas. Primeiro, ele caracteriza o que é o campesinato como classe. Ele separa o operário agrícola do que seria o camponês propriamente dito. Ele diz que o operário agrícola, né, é o irmão, né, do operário industrial. Quer dizer, ele fala o irmão de armas, né, dentro do exército. Ou seja, são duas partes de uma mesma classe. O operário industrial e o operário agrícola. Quer dizer, aquele assalariado do campo. Né? E ele tem, com algumas modificações, algumas adaptações, segundo Trotsky, para o operário agrícola se aplica o mesmo programa que para o operário industrial, com adaptações, com algumas questões particulares específicas. Tá? Por exemplo, hoje nós temos no Brasil uma camada de operários agrícolas até razoavelmente grande, tá? Porque, apesar de não empregar muita coisa, mas quem trabalha para o agronegócio nas grandes empresas capitalistas do campo são operários agrícolas, né? Aqueles que manejam as máquinas, que manejam toda a parte do trabalho feito nas grandes empresas agrícolas, né? E inclusive nas indústrias que estão vinculados às grandes fazendas, né? Por exemplo, as usinas de cana-de-açúcar, de açúcar propriamente, de álcool, que estão vinculadas às grandes fazendas, são operários agrícolas. Né? Então, todos esses têm um programa igual, ou têm reivindicações muito parecidas à classe operária industrial. São as mesmas, com algumas adaptações. Né? Agora, outra coisa são os camponeses. Trotsky afirma, são outra classe. Tá? Em primeiro lugar, é a pequena burguesia do campo, tá? E que tem camadas diversas, que vão desde os semiproletários, que seriam os camponeses que, sem terra, que passam parte do seu, vamos dizer, parte do ano empregados em fazendas, tá? Que seriam semiproletários, né? Até setores da pequena burguesia que têm empregados, ou seja, que são exploradores também. Então, são várias camadas da pequena burguesia. Ele diz, a primeira tarefa política do proletariado industrial, né, é fazer com que a luta de classe chegue no campo. Ou seja, separar quem são os aliados da classe operária nesse setor pequeno burguês e quem são os seus inimigos. Isso se explica pelo seguinte: em cada país, as particularidades nacionais têm muito que ver com a situação dessa camada intermediária, se ela é maior, se ela é menor, quais são as características dessa camada intermediária de pequeno burgueses. Ou seja, tem que ver com a situação dos camponeses, com pequenos proprietários, e com a pequena burguesia urbana, que o Trotsky diz, na época, seriam principalmente os artesãos, né, e os pequenos comerciantes. Talvez a gente tivesse que agregar hoje, na medida que esse setor se desenvolveu, há setores também da inteligência urbana, né, dos setores que estariam também nisso, são aqueles advogados pobres, médicos pobres que têm seus consultórios, que não são assalariados, mas que têm um empreendimento, entre aspas, dentro das cidades. Tá? Então, ele diz que tudo isso são sobrevivências de formas pré-capitalistas, tá, de produção. E que as sessões da quarta têm que elaborar principalmente programas para esses camponeses e para a pequena burguesia urbana. Isso é essencial para a Revolução. Tá? No caso dos camponeses, ele destaca
que esse programa tem como base principalmente a reivindicação de crédito barato, porque para comprar máquinas agrícolas, adubos e tudo isso que é necessário para uma produção agrícola, o pequeno camponês necessita de um crédito barato. Essa é a primeira coisa, que ele não seja enforcado pelas dívidas bancárias. E depois as condições de transporte, de uma organização honesta para escoamento da produção. Isso tem que ver com a questão de armazenamento dos produtos dos camponeses, a venda, uma organização que não meta a faca na distribuição da produção camponesa e etc. Então, ele está propondo ali que essa forma de organização seja de comitês de pequenos lavradores, e talvez uma das formas mais avançadas hoje seja de cooperativas, né? E que ele diz que deveriam se juntar com comitês de operários e de funcionários de bancos para o controle do crédito, o transporte e o comércio, né? Junto com isso, ele diz que um elemento que pode unir a classe operária com os pequenos camponeses e a pequena burguesia urbana é o problema do controle sobre a política de preços e sobre os preços em geral, preços altos que existem na sociedade. Ele diz que tanto camponeses como pequeno burguês também são consumidores, e nesse sentido são afetados pelos preços. Então ele diz que é muito importante que entre como parte do nosso programa levantar a necessidade de comitês de controle de preços em que possam ser incorporados todos esses setores, os operários, os camponeses, os setores populares das cidades, as donas de casa e etc. E ter como objetivo desse comitê de controle de preços não só o controle, a luta por controlar em si, por denunciar os preços altos, mas mostrar que os preços elevados são produto dos altos lucros e da anarquia da produção capitalista, não são produto de salários elevados da classe operária ou de cada aumento de salário que os operários reivindicam. Isso não é isso que eleva os preços, mas sim os altos lucros ou anarquia da produção capitalista. Então, agora, ele termina dizendo que para buscar essa aliança da classe operária com o campesinato é fundamental que a nossa palavra de ordem de nacionalização da terra, tá, exclua totalmente a expropriação dos pequenos camponeses, né? E qualquer tipo de coletivização forçada do tipo que o stalinismo realizou. Ou seja, nós negamos completamente como uma política socialista, ou como uma política de um Estado operário, a coletivização forçada. Ao contrário, o que nós queremos é que o camponês, o pequeno proprietário agrícola, se convença, através de uma série de medidas, de que a produção coletivizada é superior para ele e gera mais riqueza do que a produção individual de uma pequena propriedade. Então, aos poucos, ele pode se convencendo através, primeiro, de uma produção cooperativa, por exemplo, e depois pelos benefícios de uma fazenda estatal em relação à produção agrícola individual, ele vai se convencendo de que essa é superior e que ele deveria aderir a esse tipo de produção coletivizada. Não uma coletivização forçada de jeito nenhum. E a mesma coisa em relação à pequena propriedade dos artesãos, dos pequenos lojistas, de toda a pequena propriedade que a gente vê na sociedade de hoje, na sociedade capitalista atual. O que nós propomos não é a expropriação dessas pequenas propriedades. Nós não defendemos a expropriação dos pequenos armazéns, dos comércios individuais, de propriedade individual, dos bares ou de qualquer tipo de
de comércio, de pequeno comércio. O que nós queremos é expropriar exatamente os grandes meios de produção e de distribuição de comércio, mas os grandes meios. E, da mesma forma, facilitar o crédito, facilitar todas as condições para que esses pequenos comerciantes e artesãos se desenvolvam normalmente, ao contrário, que estejam se sentindo melhor nisso aí. Bom, depois de traçar essa estratégia de aliança com os setores médios, né, pequenos proprietários, agrícolas e urbanos, né, o Trotsky faz um destaque de qual é o objetivo nosso com ao definir o governo operário camponês com uma palavra de ordem fundamental. O nosso objetivo nessa etapa, estabelecer um governo operário camponês. Primeiro, ele diz o seguinte: a palavra de ordem de governo operário camponês, ela tem dois sentidos. Tá? Num sentido, ela é a denominação popular da ditadura do proletariado. Ou seja, nós não vamos fazer entre as massas, né, uma agitação sobre a ditadura do proletariado, porque isso seria pouco compreensível, né, e não tem, e inclusive facilita todo o ataque ideológico da burguesia, a questão do proletariado, identificando com ditaduras burguesas, militares, etc. A popularização dessa palavra de ordem é o governo operário camponês, que significa o quê? A ideia da aliança entre o proletariado e o campesinato, esse é um aspecto fundamental, e também sobre os fundamentos do poder dos trabalhadores, do poder soviético, que eu já vou entrar nos soviéticos depois. Então, essa ideia da popularização, ele nega que tenha alguma coisa que ver com ressuscitar a fórmula que foi fórmula do Lenin antes da Revolução de 17, foi fórmula do Partido Bolchevique também, que era a ditadura democrática dos operários e camponeses, e que, na verdade, dava um outro conteúdo ao governo operário camponês. Dava um conteúdo democrático, um conteúdo só burguês, oposto à ditadura do proletariado. E ele diz que o objetivo que o stalinismo teve, ao ressuscitar essa fórmula depois de 17, foi demarcar que o seu objetivo não era transpor os limites da democracia burguesa. Ou seja, na verdade, ele diz que isso seria um sustentáculo do capital. E isso está provado tanto na Revolução Russa, quando os mencheviques e socialistas revolucionários tiveram no governo. Foi para fazer uma aliança com a burguesia e sustentar o capital. O PC chinês teve essa mesma política em 1925-27, na segunda Revolução Chinesa, né, que foi fundamental para trair essa revolução, porque foi a aliança com o Kuomintang de Chiang Kai-shek, um partido burguês, e depois as frentes populares na Espanha, em 36 até 39, e na França, as duas na década de 30. Então, que também foram alianças com a burguesia, tentando fazer com que a revolução não ultrapassasse os limites da democracia burguesa, ou seja, sendo um sustentáculo do capitalismo, o que levou a derrotas nos dois últimos casos, menos na Revolução Russa, porque o Partido Bolchevique justamente defendeu a tomada do poder. Bom, agora, existe um outro aspecto da importância dessa palavra de ordem de governo operário camponês, que a gente aqui poderia, que isso pode e deve ser adaptado a cada país. Nós já usamos governo dos trabalhadores e dos setores populares, já usamos governo dos trabalhadores do povo pobre, agora usamos governo socialista dos trabalhadores, apoiados em conselhos populares. Tem várias formas de expressar essa aliança, tá? Mas
talvez hoje seja mais ampla num país como o Brasil, que só os setores camponeses. Tem que ser mais os setores populares também. Tem várias formas, né? Agora, o certo é que, além disso, existe um outro objetivo com essa palavra de ordem, né, de governo operário camponês, que é um objetivo de uma tática de exigência aos partidos reformistas, aos partidos conciliadores, oportunistas. Né? Os bolcheviques, eles exigiam dos socialistas revolucionários e dos mencheviques, em 1917, entre abril e setembro, ou seja, antes da Revolução de Outubro, eles exigiam que esses partidos rompessem com a burguesia liberal e tomassem eles mesmos o poder. Por quê? Porque eles eram maioria nos soviets. Eles estavam dirigindo os soviets operários. Então, os bolcheviques exigiam que eles rompessem com a burguesia, porque eles estavam no governo com a burguesia, né, e tomassem o poder. Ao mesmo tempo, eles diziam que se os mencheviques e socialistas revolucionários realizassem essa tarefa, ou seja, se rompessem com a burguesia e tomassem o poder, eles diziam que eles ajudariam esse governo contra a burguesia, se a burguesia, por exemplo, tentasse dar um golpe militar, se a burguesia realizasse um boicote contra o governo, etc., etc., mas eles não entrariam nesse governo, nem carregariam responsabilidade política pelo governo, ou seja, não apoiariam, não defenderiam o governo, né? Não defenderiam a política do governo. Não? Isso era, ou seja, não apoiariam contra a burguesia, não entrariam no governo, não carregariam responsabilidade política pelas ações do governo. Ele diz, Petrotsky afirma que se os reformistas tivessem aceito formar um governo operário camponês, naquela época, em 1917, ou seja, um governo independente da burguesia, né, isso teria ajudado a instauração da ditadura do proletariado, teria sido mais rápido, por isso não aceitaram. E acabou que as circunstâncias permitiram que os bolcheviques tomassem o poder. Né? Mas ele diz que essa palavra de ordem, rompam com a burguesia e tomem o poder, tem um valor educativo enorme para as massas. Né? Porque a principal tarefa da quarta, ele afirma, é separar as massas da velha direção, porque essa velha direção é o principal obstáculo, tá? Para o progresso histórico em geral. Tá? Ou seja, ele dá uma importância decisiva a separar as massas dessas velhas direções. E por quê? As direções tradicionais não querem se separar de maneira nenhuma da burguesia. Isso a gente vê hoje. Né? Agora, essa velha reivindicação endereçada à velha direção, rompa com a burguesia, tome o poder, é muito importante para desmascarar o caráter traidor das direções junto às massas, tá? Porque elas se recusam a romper com a burguesia. Então, para resumir, no final ele diz o seguinte, olha, vamos entender então esses dois aspectos. O governo operário camponês é empregado pela quarta no sentido que ele teve em 1917. É uma palavra de ordem antiburguesa, anticapitalista, que significa a expressão popular da ditadura do proletariado. Ao mesmo tempo, a todos que se apoiam, a todos os partidos que se apoiam nos organismos operários e camponeses, que falam em nome dos operários e camponeses, nós exigimos que rompam com os burgueses. Ou seja, esse governo operário e camponês deve ter como sua expressão política, como base política, o programa de transição que nós oferecemos aqui. Né? Então, ele diz, o que seria a base desse governo operário e camponês? É o programa de transição. Por último, ele levanta uma coisa que vai ser interessante para a gente discutir no final, depois de todas essas sessões, ele levanta que
é possível que a criação de um governo operário camponês pelas organizações operárias tradicionais, ou seja, de um governo independente da burguesia, mas dirigido pelas organizações operárias reformistas tradicionais, ele diz que é uma possibilidade teórica muito difícil de acontecer, só em circunstâncias excepcionais poderia acontecer, ou seja, de guerra, de derrota na guerra de um país, de quebra financeira, né, bancarrota financeira, de ofensiva revolucionária das massas, uma combinação de circunstâncias que poderia levar a que os partidos pequeno-burgueses, ou seja, os partidos reformistas, inclusive os stalinistas, possam romper com a burguesia, né, e tomar o poder. Ele diz que isso é uma possibilidade remota, mas que ele existe. Ele diz que, de qualquer maneira, isso seria um curto episódio em direção a uma verdadeira ditadura do proletariado. Isso é importante porque, na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, isso aconteceu quase que como regra na Revolução Chinesa, na Revolução vietnamita, cubana, e Iugoslava, e etc, etc. Então, isso é muito importante. Moreno analisou isso depois na atualização do Programa de Transição, que é um livro que ele trata desse assunto, e muito bom. Bom, então, por isso, depois, ao mesmo tempo, ele diz que o governo operário camponês guarda um enorme valor educativo, né? E ele diz o seguinte, a lógica dessa palavra de ordem governo operário camponês segue a lógica de desenvolvimento político da nossa época, né? Época existe degeneração dos partidos burgueses violenta, existe uma falência da democracia burguesa, existe a ascensão do fascismo, aspiração dos trabalhadores a uma política mais ativa e mais ofensiva. Então, o governo operário camponês responde a essa necessidade. Por isso, ele diz que cada uma das reivindicações transitórias deve conduzir a essa mesma conclusão, que os operários devem romper com todos os partidos burgueses tradicionais para estabelecer o seu próprio poder. Então, o governo operário camponês é exatamente essa palavra de ordem de poder que o programa de transição levanta para a classe operária. Tá? E, por último, isso é muito importante, ele fala dos soviets. Tá? Então, o que ele diz? Os soviets, na verdade, naturalmente, são a culminação do coroamento do programa de reivindicações transitórias. O que seriam os soviets? Depois a gente pode explicar um pouquinho qual foi a origem dos soviets, a gênese e como ele foi se afirmando como uma reivindicação organizativa da classe. Tá? Eu não sei se todos sabem que os soviets nasceram em 1905, na Revolução Russa de 1905, que no princípio eram organismos que surgiram dentro das fábricas, nas greves políticas, greves de ocupação de fábricas em São Petersburgo e depois em Moscou. Tá? Essas greves foram sendo unificadas em uma organização comum dos grevistas, que foram os conselhos de representantes de cada fábrica, né, de trabalhadores que eram representantes de cada fábrica. E ele começou a organizar a greve geral, organizar uma série de manifestações da classe operária e também a fazer proclamações políticas durante os 2 meses, mais ou menos, que durou a existência desses soviets. Depois foram reprimidos. Então, começou com um organismo de coordenação da luta dos trabalhadores nas fábricas em 1905 e depois passou a proclamações políticas, a tomar posições contra o czar, em defesa, contra as manobras do governo e etc. Tá? Isso em 1905. Em 1917,
quando veio a revolução que derrubou o czar, a Revolução de Fevereiro, naturalmente os soviets surgiram, ressurgiram, foram organizados, aproveitando a experiência de 1905. Só que em 1917 eles começaram a tomar também tarefas que eram próprias do Estado, tá? Como, por exemplo, tarefas em relação ao abastecimento, tarefas em relação ao controle de transporte das ferrovias, de garantir também em relação aos preços e tudo, começaram a tomar tarefas que eram relativas ao Estado. Inclusive, decisões em relação até a deslocamentos de algumas tropas, que, por exemplo, cercavam a capital, as tropas que estavam controlando a capital, e etc. Bom, então se estabeleceu de fato entre os soviets e o Estado um duplo poder. De um lado, o poder do Estado, burguês, e de outro lado, o poder dos soviets, dos conselhos de trabalhadores. Então se transformou numa espécie de parlamento da classe operária. E depois se estendeu ao campo, o parlamento dos camponeses também, tudo isso antes da tomada do poder. Então, o que ele fala? Ele diz que, nessa época, existe o surgimento, nessa época, com a luta de classe se desenvolvendo, existe uma tendência a que a organização da classe trabalhadora e dos explorados ultrapasse os limites das organizações tradicionais. Ele assinala coisas que ele já vinha dizendo sobre os comitês de fábrica, os comitês de luta contra a guerra, os comitês de vigilância de preços, etc. Portanto, o que ele diz é que existe uma tendência que todas as camadas de oprimidos, né, vão levantar a cabeça. Os desempregados, os operários agrícolas, os camponeses arruinados, as camadas do proletariado que ele chama de inteligência, ou seja, os trabalhadores intelectuais proletarizados, né? As camadas inferiores das cidades, as mulheres trabalhadoras, as donas de casa, todos esses setores vão procurar se agrupar, se organizar, e vão procurar uma direção. Como você organiza e harmoniza todos esses setores? Então, diz, a única forma é os soviets, que são o quê? Conselhos de representantes de todos os setores em luta, e aí são como conselhos populares, né, que não tem, ele assinala algumas condições para esses soviets. Ele diz, o soviet não tem um programa a priori, ele não nasce como um partido político com um programa a priori. Esse programa vai se desenvolvendo na luta e vai se desenvolvendo de um debate democrático. O Soviet abre as portas para todos os explorados, então todos os setores oprimidos e explorados podem participar, e a organização vai crescendo de acordo com o movimento, de acordo com que o movimento vai crescendo. Por outro lado, uma característica central é que os soviets têm uma ampla democracia, ou seja, todas as correntes políticas do proletariado podem lutar pela direção dos conselhos. Inclusive os soviets na Rússia, num primeiro momento foram dirigidos por mencheviques e socialistas revolucionários, decidiram, nós soviets, entrar para o governo burguês, apoiar o governo burguês e entrar para esse governo, né? Isso em maio de 1917, decidiram entrar, né? E depois os bolcheviques conseguem ganhar a maioria em setembro e dão uma política oposta, de romper com a burguesia e que os soviets tomem o poder, né? Então ele explica que os soviets, esses conselhos só podem surgir numa situação revolucionária e que, inevitavelmente, na medida que existam esses conselhos, eles abrem um período de dualidade de poder no país. O que é essa dualidade que eu expliquei antes? Existe um poder burguês que continua nas mãos do Estado, mas existe um poder operário paralelo, né, que muitas vezes tem mais força
do que o próprio poder burguês. E essa contradição entre dois regimes opostos é o ponto culminante de um período de transição. Ela tem que ser resolvida, não pode durar muito tempo. Ou ou a repressão burguesa ganha, estabelece um regime fascista, por exemplo, né? Ou a revolução se afirma, a revolução socialista se afirma. Bom, e por último, é importante dizer o seguinte, que esses soviets seriam, se a revolução socialista é vitoriosa, esses soviets seriam a base da ditadura do proletariado e da reconstrução socialista, ou seja, seriam a base do Estado operário que se constituiria depois da tomada do poder, da Revolução Socialista. Foi o que aconteceu na Rússia. Tá? É importante dizer porque isso não aconteceu nas outras revoluções. Em todas as outras, como na China, na Cuba, etc., não houve nada parecido com os soviets, não houve uma organização democrática de conselhista, uma organização dos operários pela base, né? O poder foi tomado por um exército guerrilheiro que não era democrático, né? Então nunca houve uma estrutura de soviets para constituir esses novos estados operários. A única exceção é a Rússia soviética sob a direção de Lenin e Trotsky. Isso tem uma importância muito grande para a gente depois discutir o que foi a degeneração da União Soviética, que a gente vai tocar no ponto seguinte. Tá? Bom, é isso, vou parar por aqui. Como vocês veem, só para uma conclusão, essa parte está muito dedicada a tudo que ele diz que é necessário para se tomar o poder. Armamento do proletariado, a educação, isso significa a educação do proletariado na necessidade de uma autodefesa, e ir se educando nessas formas de autodefesa, né? A aliança com os setores próximos ao proletariado, que são setores pequeno-burgueses que são oprimidos, né? E, num certo sentido, explorados pelo capital, mas são outra classe, que é a classe que potencialmente aliada da classe trabalhadora. O objetivo que é conseguir um governo da classe trabalhadora com esses setores pequeno-burgueses, ou seja, o governo operário camponês, e uma organização de conselhos populares ou de soviets que possa ser, por um lado, um poder paralelo da burguesia e depois tomar o poder e estabelecer a estrutura de um Estado operário. Então, essa é toda a estratégia que ele traz. É isso, companheiros.